Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 742. O fim do mundo e probabilidades. Atlântida. Uma nova era para o homem. Toda ideia de realidades prováveis parece estranha ou esotérica apenas porque você não está acostumado a seguir seus próprios processos de pensamento. Você os desliga sempre que eles não estão de acordo com as crenças atuais sobre a natureza do eu ou sobre a realidade em geral. Os significados mais profundos das probabilidades residem, no entanto, precisamente em sua importância psicológica. Você ficou tão hipnotizado por um tipo de pensamento de um nível que qualquer outra coisa parece impraticável. Você se concentra nas decisões que toma e desconsidera os processos envolvidos. Isso foi levado ao extremo. Veja bem, muitas vezes você está tão desconectado desse funcionamento interno que suas próprias decisões parecem vir de outro lugar. Você pode estar convencido de que os eventos acontecem com você e estão além do seu controle, simplesmente porque você está tão fora de contato consigo mesmo que nunca percebe os momentos de suas próprias decisões. Então você se sente como se fosse um peão do destino e a ideia de ações prováveis parece a mais pura bobagem. Cada evento parece inevitável. Se esta atitude for levada a extremos, então ainda parece que você não tem nenhuma mão na criação de sua própria realidade. Você sempre se sentirá uma vítima. A realidade desconhecida é a sua psíquica, espiritual e psicológica, e dela brota a sua experiência física. Essa existência interior e onipresente se torna conhecida na medida em que você se torna mais responsível ao seu próprio ambiente interior. Isso não significa que você se torne totalmente egocêntrico, cego para o resto do mundo. Isso não significa que você deve meditar por horas ou estudar seus próprios processos de pensamento com tanto vigor que ignore outras atividades. Significa simplesmente que você está ciente de sua própria vida tão claramente quanto possível, em contato com esses seus processos de pensamento, ciente deles, mas sem preocupação excessiva ou análise excessiva. Elas fazem parte do seu ambiente interior, tanto quanto as árvores fazem parte do seu mundo exterior. Existem diferentes espécies de eus da mesma forma, existem diferentes espécies de mundo. Quando você se identifica com apenas um nível particular de seus processos de pensamento, no entanto, os outros, quando você os sente, parecem estranhos. Você começa a se sentir ameaçado, determinado a manter suas velhas ideias de individualidade. As plantas crescem com muitas folhas. Uma folha não ameaça a existência de outras, e a planta não tem ciúmes de sua própria folhagem. Portanto, não há necessidade de proteger sua própria individualidade, pois isso pode enviar outros brotos para realidades prováveis. Este é simplesmente o eu crescendo em diferentes direções, espalhando suas sementes. Joseph e Robert mudaram-se para uma casa nova. Ao fazê-lo, eles viajaram por probabilidades, como cada um de meus leitores em circunstâncias semelhantes. Eles se identificam com os eus que se mudaram para a nova Casa da Colina. Em certo sentido, eles são pessoas diferentes agora do que eram quando a realidade desconhecida começou. No entanto, muitos dos meus leitores também são pessoas diferentes agora do que eram quando começaram a ler este trabalho. Voltemos aproximadamente 2 meses do seu tempo. Robert e Joseph estavam procurando uma casa. Eles já tinham visto uma do lado de dentro, como mencionado anteriormente em A Realidade Desconhecida. Esse manuscrito, aliás, começou exatamente no momento em que começou a última aventura de Robert e Joseph com probabilidades. 2 meses atrás, no entanto, eles foram atraídos pela casa na Avenida Foster, como a chamavam. Passavam por ela muitas vezes e entravam. Robert imaginou suas aulas sendo realizadas ali. Imaginativamente, tanto Robert quanto Joseph se viram morando lá, e uma certa quantidade de energia psíquica foi projetada naquela casa. Em uma realidade provável, um Robert e um Joseph agora vivem lá, no mundo que você reconhece como oficial. No entanto, eles se mudaram para a Casa da Colina. Até certo ponto, ambos estão cientes dos processos internos envolvidos na decisão final. Não quero dizer que eles estejam simplesmente familiarizados com os projetos de pensamento exteriores envolvidos, tais como a Casa da Colina é melhor construída ou tem uma bela vista. Falo de mecanismos de consideração mais profundos, nos quais se fazem correlações entre as realidades interior e exterior. É óbvio que quando você se move de um lugar para outro, você faz uma alteração no espaço, mas também altera o tempo e põe em movimento um certo ímpeto psicológico que atinge todos que você conhece.
Quando uma casa está vazia, todas as pessoas da vizinhança enviam suas próprias mensagens. Até certo ponto, qualquer área habitada forma sua própria entidade. Isso se aplica ao menor bairro e à menor nação. Tais mensagens são frequentemente encontradas no estado de sonho. Casas vazias são psíquicas e vagas que anseiam ser preenchidas. Quando você se move para outras partes de sua própria individualidade. Na verdade, você se move para novas áreas do eu o tempo todo. A espécie está entrando agora nessa fase, um período em que virá mais em seu próprio. A humanidade estará entrando em sua própria nova casa, então. Mas as mudanças físicas serão o resultado de mudanças internas e alterações nas principais linhas de probabilidade. A teologia cristã vê o fim do mundo em certos termos, como um grande Deus vindo para recompensar os bons e punir os maus. Esse sistema de crença não permite nenhuma outra probabilidade. Alguns veem o fim do mundo chegando como um desastre maior ou imaginam o homem finalmente arruinando o seu planeta. Outros veem períodos de paz e avanço, e cada probabilidade acontecerá em algum lugar. No entanto, muitos de meus leitores ou seus descendentes estarão envolvidos em uma nova dimensão da individualidade na qual a consciência é totalmente explorada e os potenciais da alma descobertos, pelo menos até certo ponto. As capacidades humanas serão vistas como são, e ocorrerá um grande novo período de desenvolvimento no qual todos os conceitos de individualidade e realidade serão literalmente vistos como superstição primitiva. A espécie realmente se moverá para um novo tipo de individualidade. As teorias das probabilidades serão vistas como fatos psicológicos práticos, viáveis, dando margem de manobra e liberdade ao indivíduo que não se sentirá mais à mercê de eventos externos, mas perceberá que ele ou ela é seu iniciador. Agora, você espreme o grande fruto de sua individualidade em uma minúscula polpa inquieta, inconsciente da doçura de seus sucos ou da variedade de suas estações. Você olha para fora de si mesmo como se um pêssego estivesse ciente apenas de sua casca. Na realidade, que prevejo, entretanto, as pessoas se familiarizarão com aspectos muito maiores de si mesmas e as trarão à realidade. Eles estarão em contato com suas próprias decisões à medida que as tomam. Se ficarem doentes, farão isso sabendo que escolhem a condição para enfatizar certas áreas de desenvolvimento ou minimizar outras. Elas estarão cientes de suas opções conscientemente. A grande força e resiliência do corpo serão muito melhor compreendidas, não porque a ciência médica força descobertas espetaculares, embora o faça, mas porque a aliança da mente com o corpo será vista mais claramente. Nesta probabilidade de que falo, a espécie começará a encontrar o grande desafio inerente ao cumprimento do vasto potencial intocado do corpo e da mente humana. Naquela provável realidade a qual cada um de vocês pode pertencer até certo ponto, cada pessoa reconhecerá seu poder inerente de ação e decisão e sentirá uma sensação individual de pertencer ao mundo físico que surge em resposta ao desejo e a crenças individuais. Suas ideias sobre a Atlântida são parcialmente compostas de memórias futuras. São anseios psíquicos em direção à civilização ideal, padrões dentro da psique, mesmo que cada feto tenha dentro de si a imagem da sua própria realização mais ideal para a qual cresce. A Atlântida é uma terra que você quer habitar, aparecendo em sua literatura, seus sonhos e suas fantasias, servindo de impulso para o desenvolvimento. É real, é válido, em seus termos, não é ainda fato físico, mas de certa forma é mais real do que qualquer fato físico, pois é um projeto psíquico. Ela carrega também, no entanto, a marca de seus medos, pois os contos dizem que Atlântida foi destruída. Você a coloca em seu passado enquanto ela existe em seu futuro. Não apenas a destruição, mas todo o padrão visto através da estrutura de suas crenças. Além disso, no entanto, muitas civilizações surgiram e desapareceram da mesma maneira, e o mito da Atlântida é baseado em fatos físicos em seus termos. A espécie, então, se muda para suas próprias novas casas. A Atlântida é a história de uma probabilidade futura projetada para trás em um passado aparente. Seu planeta, como você o conhece, é um certo tipo de ponto de foco para a consciência. No seu nível, você acha que está dividido em áreas de terra e água, continentes e oceanos, ilhas e penínsulas, porque isso é tudo o que você percebe. Sua consciência está sintonizada com frequências de percepção,
que lhe dão essa impressão. O mundo de um gato, ou de um inseto, ou de uma planta são muito diferentes, mas igualmente válidos. Tão simplesmente quanto posso explicar, seu planeta também está dividido em áreas de tempo e probabilidade. Então, existem tantas civilizações ao mesmo tempo e há certos vazamentos. Em seus termos, algumas civilizações são reais e perceptíveis e outras não. Fim da sessão. Seção 743. Você é a realidade desconhecida. Nenhum livro intitulado A Realidade Desconhecida pode esperar tornar essa realidade inteiramente conhecida. Permanece nebuloso porque é conscientemente não realizado. O melhor que posso fazer é apontar áreas que foram relativamente invisíveis para ajudá-lo a explorar, na verdade, diferentes facetas de sua própria consciência. Até certo ponto, este livro foi escrito para ajudá-lo a exercitar suas próprias capacidades intuitivas e mentais de um ponto de vista diferente. De certa forma, destina-se a familiarizá-lo com elementos de sua própria realidade, dos quais você pode não ter consciência, e apresentá-lo a certos estados subjetivos da mente, que são automaticamente despertados devido à maneira como o livro foi produzido. Além disso, no entanto, ele contém o que você pode chamar de pistas que automaticamente abrem níveis maiores de sua própria consciência e, portanto, trazem para a sua vida consciente algum reconhecimento da realidade desconhecida na qual você também existe. O assunto em si atrai sua imaginação. Essa faculdade intuitiva iluminará então o intelecto para que aprenda a questionar de uma maneira mais ampla, mais excitante e produtiva do que talvez antes. Estou bem ciente de que o livro levanta muito mais perguntas do que apresenta respostas, e essa foi minha intenção. A realidade desconhecida se tornará conhecida na medida em que você formular novas perguntas e esquecer as velhas estruturas nas quais respostas e mitos foram automaticamente dados em resposta. Se este livro funcionar, então muitas velhas questões serão vistas como relativamente sem sentido, formadas não após qualquer encontro íntimo com questões básicas, mas em respostas a velhos dogmas. As perguntas adequadas sobre a realidade desconhecida automaticamente trarão mais dela à sua experiência. Muitas das perguntas que você acha que não foram respondidas neste livro, no entanto, foram respondidas, mas de um ângulo diferente. As respostas apresentadas de tal forma que o atrairão a mais pensamentos criativos. Você é a realidade desconhecida na medida em que não reconhece, percebe ou experimenta as muitas facetas do seu próprio ser. Como sempre, digo que as respostas estão dentro de você, não no mundo exterior. As pistas podem de fato ser encontradas lá, no entanto, porque as condições externas refletem tão perfeitamente sua experiência interior individual e de massa. Este livro em si, por causa do método de sua produção, é um excelente exemplo da realidade desconhecida, tornando-se, se não conhecida, então reconhecida. Não procure respostas claras ou soluções organizadas, pois quando o fizer, suas explicações e teorias serão sempre muito pequenas. Há sempre uma realidade desconhecida até certo ponto, pois o milagre de seu ser funciona fora do tipo de explicações que você tantas vezes parece exigir. Suas respostas prontas acabam limitando sua própria experiência, porque você tenta encaixar seu comportamento subjetivo na bota apertada das ideias pré-concebidas. Sua experiência cria novas questões da mesma forma que um pintor cria novas pinturas. A realidade desconhecida. Muitos de vocês, eu sei, gostariam de encontrar neste livro respostas relativas à Atlântida, ao Triângulo das Bermudas, aos OVNIs e muitas outras questões semelhantes. Esses assuntos certamente parecem pertinentes na estrutura da experiência e suas crenças. Você já tem uma grande variedade de explicações oferecidas. Escritores de muitas áreas produziram livros sobre esses tópicos. De longe, as questões maiores, no entanto, são aquelas relativas à realidade desconhecida da psique e aquelas que se relacionam com o tipo de ser que percebe de uma forma ou de outra uma Atlântida, um Triângulo das Bermudas, um OVNI, pois em termos mais amplos, até que você faça perguntas mais profundas sobre si mesmo, essas outras experiências permanecerão misteriosas. Você não pode entender os eventos percebidos a menos que você entenda quem os percebe.
Você deve aprender mais sobre a inclinação de sua própria consciência antes de estar em posição de fazer perguntas verdadeiramente pertinentes sobre a realidade que você percebe. Há muitos que lhe darão respostas a tais perguntas. As respostas serão expressas em uma estrutura de crenças que vocês mantiveram individual e coletivamente por algum tempo. Neste livro, estou propositalmente tentando levá-lo a uma maneira mais ampla e expansiva de olhar para si mesmo e para o mundo em que vive. Quando eu considerar esses, Atlântida, OVNIs e assim por diante, e outros assuntos, será de uma perspectiva muito diferente. Até então, vocês, meus leitores, estarão familiarizados o suficiente com a realidade desconhecida para entender as respostas dadas em um contexto diferente. Este livro não tinha capítulos para perturbar ainda mais suas noções aceitas sobre o que um livro deveria ser. Existem diferentes tipos de organizações presentes, no entanto, e em qualquer seção do livro, vários níveis de consciência são apelados de uma só vez. Os fios do trabalho estão entrelaçados de modo que várias porções de sua consciência são enviadas, por assim dizer, em jornadas separadas de pensamento e imaginação. No entanto, essas viagens paralelas também estão relacionadas. Elas se entrelaçam não apenas pela organização psíquica que ideia a realidade desconhecida, mas pela grande natureza unificadora da consciência de cada leitor. Mais uma vez, Rupert e Joseph mudaram para um novo local. Cada leitor também viajou para uma nova posição dentro da psique, no entanto. Este livro é uma ponte entre realidades. Ao lê-lo, cada pessoa inicia uma peregrinação psíquica através das realidades desconhecidas de sua própria consciência e experiência. Ninguém pode prever o destino. Eu sou parte de sua realidade desconhecida e você é parte da minha. Até certo ponto, nestas páginas, nossas realidades se encontram. Na medida em que você não conhece a si mesmo, você não conhece o seu mundo. Na medida em que você não conhece a si mesmo, você não conhece seu marido ou esposa, ou mãe e pai. Na medida em que você não conhece a si mesmo, você não sabe o que Deus é. Na medida em que você não conhece a si mesmo, você não sabe o que é a natureza. A realidade desconhecida existe na medida em que você não viaja alegremente pelas terras íntimas da psique, na medida em que você não experimenta diretamente sua vida como original, mas aceita os rótulos colocados por outros. A realidade desconhecida existe como um desafio, um empreendimento excitante, à medida que cada indivíduo se torna conscientemente consciente do sentimento subjetivo íntimo. Não sobrepõe os aspectos pessoais diários de sua vida com ideias pré-concebidas sobre quem você é, o que você é, onde você está, por que você está. Torne-se consciente da natureza original de qualquer momento dado como existe para você. Esqueça o que lhe foi dito sobre tempo e espaço. Recuse-se a aceitar ideias que limitem as dimensões de seu próprio ser natural. Novamente, a realidade desconhecida é o que você é. Fim do ditado. Seção 744. Este livro e os prováveis. A realidade de Seth. De certa forma, é muito difícil dizer a vocês o que tenho feito com meu tempo, enquanto estive envolvido na produção de A Realidade Desconhecida, e, portanto, até certo ponto, pelo menos inclinado a seu tempo. De certa forma, sua realidade prática e vivenciada é composta de eventos que parecem completos para você, ou relativamente completos, enquanto na minha dimensão é aparente que seus eventos reconhecidos são simplesmente partes de eventos maiores. Eu me movo naturalmente, então, em um reino de eventos dimensionalizados maiores. Em seus termos, vejo não apenas pedaços de tempo maiores do que você, mas posso, em uma extensão considerável, ver as prováveis atualizações de eventos e tempos. Um artista faz a mesma coisa em termos diferentes, quando imagina as prováveis versões de uma pintura, um livro ou uma escultura, por exemplo. O artista geralmente não entende, porém, que essas prováveis produções artísticas existem literalmente. Ele percebe apenas o trabalho final fisicamente escolhido. Falando simplesmente, alguns de nós são capazes de manter intacta a natureza de nossas próprias identidades, enquanto seguimos padrões de realidades prováveis nas quais também desempenhamos um papel. Na sua A Realidade Desconhecida, que acabamos de terminar, é a única versão desse manuscrito. Em vez disso, é claro, a única versão que você reconhece.
Quando estamos trabalhando em tal projeto aqui, na sua realidade, estamos trabalhando em livros prováveis também, e esses são tão reais quanto o seu oficial. De maneiras muito difíceis de explicar agora, suas probabilidades estão conectadas por certos temas, intenções, propósitos. Alguns deles aparecem como interesses subsidiários e em suas próprias vidas, por exemplo. Outros podem muito bem ser reconhecidos por você como preocupações principais, e outros ainda podem estar tão latentes que você não os percebe. Portanto, temos trabalhado em uma provável realidade desconhecida. Na verdade, em muitas prováveis realidades desconhecidas. Não meras versões, mas variações. Em uma realidade, claro, a obra foi finalizada na casa da Foster Avenue, e outra foi finalizada em Saire. Agora, isso é o que eu tenho feito no que diz respeito à sua realidade, isto é, no meu relacionamento com você. É uma versão multidimensional do que Hubert faz em termos simples quando escreve um livro próprio. Também ajudei na construção, por assim dizer, da biblioteca psíquica do Hubert, e espero que ele possa me encontrar lá, em um ambiente em que se sinta confiante e em casa, mas em terreno neutro. Ele não quer que minha aparição, pode-se dizer, se intrometa em uma sala de estar física particularmente, mas ele quer me encontrar em um lugar afastado. Esse é um arranjo sensato. Ele é quem tem que lidar principalmente com os aspectos práticos do nosso relacionamento e no negócio de traduzir minha realidade para o seu mundo. Eu aprovo, pois em termos mais amplos não pertenço à sua sala de estar dessa maneira específica. Minha realidade está longe mais aparente do que qualquer aparição. Hubert se sai bem porque explora com tanta habilidade e mantém seus fios da realidade em boa ordem. Outros realmente me sentiram. Sui, por exemplo, mas o relacionamento lá é muito diferente e é importante para Hubert que ele tenha áreas bem definidas, o que eu respeito. A propósito, tais aparências também aumentariam muito o absurdo supersticioso. Por outro lado, há muito para Hubert aprender sobre minha realidade, até que ele entendesse a ordem interna dos eventos. Ele não poderia me encontrar lá, então a biblioteca pode servir a nós dois nesse sentido. Não estou aqui entrando em Hubert em grande medida, mas tenho algumas não estou aqui, entretanto, entrando em Hubert em grande medida, mas tenho algumas informações. Obviamente, ele está no meio de uma aventura de aprendizado, tentando fazer muito mais com sua consciência comum do que a maioria das pessoas e tentando resolver seus problemas e enfrentar seus desafios sem depender de velhas estruturas de crença. Ele fez isso mesmo trabalhando em áreas relativamente inexploradas, onde parece haver poucas certezas. A natureza da realidade pessoal, nosso último livro, está aí para outros seguirem. Outros, no entanto, não participarão da produção. Eles experimentarão as ideias, muito delas, com a melhor de sua capacidade e aprenderão e ganharão muito, o tempo todo, agarrando-se com segurança às bandeiras das crenças convencionais. Hubert não se permitiu tais confortos. Ele deve lembrar que muitas pessoas têm aborrecimentos muito maiores, com saúde, relacionamentos pessoais, finanças e vocações, e sem realizações satisfatórias para compensar seus infortúnios. De vez em quando faço recomendações, e de vez em quando você acha adequado segui-las. Considerando os desafios de Hubert, ele se saiu extremamente bem ao limpar os escombros que literalmente cercam a vida da maioria das pessoas. De certa forma, seu progresso dependeu do estado de seu aprendizado, de modo que ele vem tentando ampliar as habilidades da consciência normal, atraindo outros fios, cada fio. E enquanto isso, ele ainda tinha que lidar com sua velha consciência, com seus hábitos. O material de Seth é infinito, eu organizo para seu benefício. Se você quiser dividi-lo em 2 volumes, tudo bem. Você encontrará vários pontos onde isso pode ser feito e responderei a quaisquer perguntas que você tenha. De certa forma, o livro de Hubert, Politics Psychic, dará continuidade ao nosso material de outro ponto de vista, enquanto vocês preparam nossa realidade desconhecida. Fim da sessão e fim do livro.